Tudo que sofri eu sei, a cruz que carreguei, pois já deu pra mim, sabendo que eu iria aguentar. Salve família marota, Coit5 aqui, já vou pedir pra vocês deixarem um like e aproveitar, comentar alguma coisa. Cheguei primeiro, cheguei cedo, pra ajudar no algoritmo do vídeo e ele subir e pra também entregar pra mais gente, beleza? E se você puder compartilhar esse vídeo pra algum amigo que gosta de futebol, de resenha, só agradece, beleza? Lembrando que esse vídeo, ao mesmo tempo que serve para todo mundo, não serve para todo mundo, tá? E eu vou explicar o porquê. E o título do vídeo, família, basicamente é o quê? Jogar por amizade compensa? Lembrando que esse vídeo aqui não é para todo mundo, mas ao mesmo tempo é para todo mundo. Porque eu vou estar explicando aqui para vocês o sentido, certo? Jogar em time de amigo, jogar em time da vila, da cidade, você jogar por amizade, será que compensa? Então veja esse vídeo até o final, que com certeza se você já passou por isso ou nunca passou, você vai passar, eu tenho certeza, beleza? Então basicamente é o seguinte, eu vou explicar que existe 4 tipos de jogadores aqui e você vai perceber qual que é o seu... no nível que você se encaixa aí o padrão, mas calma, não fica triste, porque todo mundo que um dia começa e tem vontade de jogar bola, ou já passou, ou tá passando, ou tá nesse bolo aí, certo? Eu falo, eu até me incluo nisso aí, então por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Jogar por amizade compensa? Existe 4 tipos de jogadores nesse aqui, certo? Então vamos começar pelo mais básico, certo? Que é aquele jogador, aquele carinha que às vezes é você que tá assistindo aí meu vídeo, que infelizmente você não tem muitas escolhas. Infelizmente, o que sobrar pra você, na verdade você tá pedindo pra jogar, né? Então, chega até a ser um pouco triste, né? Porque às vezes você não tem muitas opções. Então, às vezes você tá enchendo o saco do pessoal para o pessoal chamar você para você jogar uma Copa, jogar um amistoso. Então, esse primeiro nível aqui de jogador é aquele que tá começando, aquele que precisa ganhar o quê? Mais notoriedade aí no mundo da bola. E quando eu falo no mundo da bola, eu tô incluindo os 3 cenários, tá? Futset, futsal e futebol. E também se tiver algum outro esporte também, isso se encaixa bastante. Até, de repente, para quem joga vôlei aí, ou outro esporte aí competitivo. E esse primeiro jogador intermediário, ele não tem muito o que escolher. Então, geralmente, as suas primeiras opções são de pessoas conhecidas. Então, são de amigos, né? Então, compensa para você que tá querendo começar a jogar bola, ou tá querendo começar a jogar em competição. Nesse caso, compensa muito. Compensa pra um caramba, certo? Pra não falar outra palavra aqui. Então, esse primeiro jogador não tem muito o que escolher. É ele jogar nos times ali, talvez, medianos. Se você der a chance de jogar em times bons, amém, amém. É um time que vai te carregar e aquele negócio, você tá no meio do bolo ali, você vai ser visto e vai ser lembrado. Agora, caso não, que é o que acaba acontecendo, você joga num time ali da vila, da cidade, é um pouco mais abaixo, filho, então você vai, se eles apanhar, você vai apanhar junto. Então, ali vai ser mais difícil porque você vai ter que exigir mais de você, vai ter que ganhar primeiro moral ali do pessoal para depois você começar a escalar para você chegar no segundo patamar. Qual seria o segundo patamar? Família, esse segundo aqui patamar, que era isso que eu fiquei um bom tempo, é aquele tipo de jogador que ele já começa a receber convites. Mas entenda bem, não é exatamente só convite de jogadores de fora, não, é convites de amigos próximos ou conhecidos. Então, ele é como se fosse um 2.0, certo? Aqui você já deixa de pedir para jogar nos times, só que você recebe muito mais volume para jogar em times de amigos. Geralmente são amigos, certo? Então, irmão, você de repente já consegue se destacar bem, já consegue jogar, ou você já é aquele cara que consegue completar um time, para compor um elenco. Então, nesses casos, o cara já vai te chamar. E aí, irmão, vem jogar pra cá. E aí, irmão, tem uma Copa ali. E aí, irmão, tem um amistoso, tem um festival. Nesse caso, compensa para você? Mas é claro que compensa, meu jogador. Sabe por quê? Porque aí você tá começando a criar uma casca. Você tá começando a, digamos, ganhar uma notoriedade aí na sua cidade ou nos times que você joga aí próximo. E você tá fazendo o seu nome, né, elevar cada vez mais. Então, quanto mais volumes que você começar a receber de amigos, isso significa que você já tá ganhando um certo respeito pela rapaziada. E o pessoal te quer perto ali. Ou talvez para você compor, ou para você ser aquele super substituto que vai ficar ali eternizando no banco ali, mas você já vai estar no meio do bolo. E nesse ponto já fica um pouco mais fácil, dependendo do seu grau aí de intimidade que você tiver nos times, para você conseguir se destacar. Às vezes você já está num time um pouco mais antigo, já é um pouco de casa, então você tem até mais a confiança e a facilidade para jogar, e isso é muito bom para você, jogador, porque conforme você vai ganhando mais respeito dos seus amigos, vem o terceiro ponto que é muito importante, que seria o quê? As indicações. Isso, esse é o grau nível 3. O grau nível 3, ele é meio que um misto um pouco de cada. Ele é um pouco do misto do quarto, que seria o último, quanto do segundo. Porque ali você já tem um certo respeito, você já tem uma certa moral,
E aí, esses times de amigos, de amizades, de bairro e tudo mais, eles começam a falar de você. Então, eles começam a te indicar que isso é da hora, que aí você para de correr para as pessoas começarem a correr atrás de você, certo? E, mediante a isso, você já começa a ganhar um certo respeito. Você já tinha um respeito consolidado com eles, mas aí você começa a ganhar respeito por pessoas desconhecidas. E isso aí é muito bom para você, porque aí é onde pode surgir as primeiras oportunidades financeiras. Sim, exatamente. Isso que eu tô falando aqui, gente, lembrando que é num cenário amador, no cenário da várzea. Eu falo porque é uma realidade que eu sou inserido aqui. Futebol varziano aqui de São Paulo, entendeu? Mas acredito que tem em todos os estados assim, tanto de futsal, futebol principalmente que paga muito bem, e futsal também, por conta da Kings League aí, maravilhoso, entendeu? Então, o que acontece? Nesse terceiro cenário, você já começa a ser indicado pelos seus amigos e você começa a fazer novas amizades no seu ciclo, você já começa a ganhar mais respeito. Isso tudo vai variar, às vezes, da sua posição, do seu desempenho em jogos, e da sua experiência que você adquiriu na fase 1, lá atrás, e na fase 2, entendeu? E nessa questão aqui, às vezes você já começa a receber algumas propostas. Então você já começa a receber um dinheiro da gasolina, um dinheiro do transporte, um dinheiro da alimentação. Às vezes você vai para jogar em tal canto, mas o cara vai pagar tudo ali. E aí você deixa de pagar dinheiro, tirar dinheiro do seu próprio bolso. Quem aí nunca pagou um avulso de 10 reais aí para jogar um rachão aí de quinta-feira? Quem não fez isso, entendeu? E nesse ponto aí é onde você começa a se valorizar, família. Então, é um cenário que isso é natural e totalmente normal para todo mundo que joga bola, principalmente aqui em São Paulo, né? Que é o seguinte, mano, você começou a jogar bem, você vai ser indicado, você vai ser visto, você vai ser lembrado, você começa a levantar algumas copinhas e mediante a isso os caras começam a pagar você, certo? E aí, conforme você for evoluindo de grau, você chega no grão-mestre, né? O nível 4, que seria o quê? Esse aqui, pai, é os famosos reis da várzea, sabe? Aqueles caras que passa aí, sei lá, zona livre, tudo aí, joga, dá alguns exemplos aqui até de campo, joga Copas Martins Neto, isso que eu tô falando tudo é inserido na realidade aqui de São Paulo, tá? Mas isso também se enquadra em outros estados e também em outros esportes, então presta bem atenção. Aqui você já tem notoriedade, você já tem nome, você já ganhou e conquistou títulos, então você tem um respeito. E aí eu falo pra vocês onde vocês forram o bolso, certo? De dinheiro. Onde você consegue fazer aí, né? O que não é recomendável, mas é a realidade de muita gente. Eu falo de... E já aconteceu, eu já fiz isso muitas vezes, e também amigos meus também, de você jogar 2, 3 jogos, 4 jogos por dia, entendeu? E aí você tirar um dinheirinho bom, né? Depende muito da sua modalidade. Se é futsal, você consegue fazer 3, 4 jogos num dia, né? Se é campo, às vezes 2, né? Dependendo 3, dependendo do horário. E também tem um nível, né, de Copa, às vezes de repente é um mata-mata, já o bicho já é maior, às vezes paga bicho por jogo. E nesse caso aqui, já não seria um vídeo totalmente para você, né? Porque o cara já tá no grão-mestre, o cara, para que estaria vendo esse vídeo? Mas é muito importante também, digamos assim, para você que tá começando, tem vontade de jogar até profissionalmente, e ao mesmo tempo você vai acabar mordendo, porque isso é natural, você vai acabar mordendo um dinheirinho por fora, porque é o seu reconhecimento, o seu trabalho, o seu nome que tá em jogo. E quando você chega nesse ponto aqui, família, é muito bom porque o que acontece? Você já tem um certo respeito, então você já não faz tanto esforço para ser visto ou ser reconhecido, entendeu? Pelos seus feitos passados, você já tem, digamos, uma base ali consolidada, já fez boas amizades, entendeu? E dessas amizades foram indicações, de mais indicações, e aqui você já não compensa você jogar por amizade, entende? Que nem no meu caso aqui eu falo, né? Na onde eu moro aqui, Zona Leste, né? Então na minha cidade em si, nenhum time aqui me paga, tipo, literalmente. Me paga assim, às vezes, de condução, transporte, quando eu fecho alguma Copa. Mas é porque são amigos, tipo, já de longa data, já joguei várias Copas pra eles, né? E isso também acaba tendo uma coisinha chata. Você que joga bola, você que é boleiro, sabe? Às vezes parece que também os times da sua quebrada não te valorizam tanto. Então parece que você tem que sair pra outros lugares, pra outras quebradas, pra você ser valorizado, né? É bizarro isso, mas é o que acaba acontecendo. É um pouco triste porque nem todo mundo, às vezes, assim, é reconhecido como deveria ser, mas são coisas que acontecem, né? E essa também é a parte chata quando você já chega no grão-mestre, né? Que é tipo assim, você pode ter um puta respeito ali nessa cidade, só que às vezes nem todo time que vai querer te pagar. Sabe por quê? Porque esse mesmo time, de repente, viu você lá atrás, quando você começou naquele primeiro estágio 1, que você pedia pra jogar, entendeu? Então os caras têm muito essa visão, assim, entendeu? Mas aqui nesse caso, no quarto estágio, já não compensa você jogar por amizade.
Você joga mais por amizade se for um time de coração seu, um time de bairro, um time de amigos, que era o que geralmente acontece aqui comigo. Tem vários amigos, vamos jogar uma Copa junto. Então eu vou no maior prazer, entende? Se eu não tiver nenhum jogo com compromisso alto e tudo mais, que não bata com os horários, que não interfira, vou numa boa e jogo até de graça, tranquilo, entende? Então, compensa jogar de graça? Sim, se você for ali no estágio 1 e 2, e até dependendo do 3, dependendo do seu nível, compensa sim. Porque aqueles laços, né, que você acaba formando e futuramente eles vão acabar... você vai acabar ganhando respeito deles. Então, por um outro lado, é muito bom. Quando você chega já nesse quarto estágio, já não compensa. Na verdade, dificilmente vai compensar. Porque às vezes você vai pegar um jogo aí no final de semana, que um time de amigo da sua cidade aí próxima vai te chamar, só que às vezes, pelo seu reconhecimento, sua notoriedade que você já tem no mundo da bola, vai ter 3, 4, 5, 6 times te chamando pra um monte de Copa e querendo pagar muito. Então, às vezes, um jogo aí que você vai tirar, chutando um valor aqui, tá? 250, 200 reais, 300, 400 conto, você vai deixar de ganhar dinheiro pra estar jogando num time de amigos só se realmente for um time do seu coração, que de repente você é diretor, você fundou, né? Então é uma realidade da várzea que acaba acontecendo muito e que se você já passa, cara, comenta aí, qual o nível que você tá? Você já consegue receber algumas propostas? Os caras já pagam pelo menos sua condução? Você já tem algum respeito? Esse é o primeiro ponto. E, se caso não, como é que você tá em referente a isso? Tipo assim, você acha que o que você precisa fazer mais pra você ganhar mais respeito? Você tem que sair da sua cidade, começar a jogar lá fora? Pra aí sim você ser valorizado também na sua própria cidade? Porque isso também acontece muito. Então são vários porquês, né? Deixa a sua reflexão. Minha opinião, compensa sim muito, mas... porém, né, tem casos, entendeu? Então, se é um time de amigo, um time de amizade, um campeonato da cidade, que você gosta muito, que você tem um coração, compensa demais. Porque, às vezes, eles te ajudaram lá no passado pra você ser quem você é hoje, entendeu? Então, compensa. Isso eu falo no nível mais alto. Agora, se você é no nível mais baixo, como todo mundo já passou, aí, filho, não tem como escolher, né? Qualquer refeição aí pra você é marmita, né? Então, beleza, gente? Então, cara, foi uma reflexão aqui, um videozinho da hora, diferente, né? Do que vocês estão acostumados a ver na internet aí. Eu quero trazer uns assuntos assim bem aleatórios, mas bem no contexto mesmo do futebol, entendeu? Então, cara, deixa o likezinho, comenta muito, gostou? Qual o nível que você tá? E eu quero saber, entendeu? Qual foi a sua proposta maior que você recebeu aí de bicho ou de amizade aí? O que os caras já te ofereceu? Deixa um comentário que eu vou estar lendo todos, beleza? Tamo juntão, coit aqui e é nóis.